história de hoje vai ser dos três porquinhos. Os três porquinhos. Em cada lugar, as pessoas dão um nome diferente para os porquinhos. Aqui, eles vão chamar aquele nome comum que todo mundo conhece. Bolinha, bolota e bolão. Tá bom? Esses três porquinhos moravam lá tranquilamente, até que um dia eles tiveram a ideia de cada um construir uma casa. Acontece que esses três porquinhos, esses três irmãos, eles eram muito diferentes um do outro. O Bolinha gostava das coisas rápido, ele não gostava de ter trabalho com as coisas, ele gostava de passear, de fazer farra, e desse jeito ele era e levava a vida. Já o Bolota, que era o do meio, ele também gostava de farra, ele também gostava de passear, de fazer brincadeiras, mas ele gostava um pouco mais de trabalhar do que o Bolinha. E tinha o Bolão, que era o mais velho. Esse era um porquinho muito esperto e trabalhador. Ele não ficava à toa, ele gostava de fazer um monte de coisas, de inventar coisas na oficina dele. E ele fazia muitas coisas legais, e tinha invenções, e fazia coisinhas de madeira bacana. Ele pegava um pedacinho de madeira e fazia um violão, fazia um brinquedo. Ele sempre estava fazendo alguma coisa. E ele gostou da ideia de cada um fazer uma casinha, porque eles não tinham casa. Aí, o que aconteceu? Resolveram cada um inventar um tipo de casa. O Bolinha, que era o porquinho que não gostava muito de trabalhar, pensou assim: olha, tem muita palha aqui no chão. Eu já sei, vou fazer uma casinha de palha. Fez lá a sua casinha de palha. O Bolota olhou e falou assim: palha pode ser bom, mas tem umas madeirazinhas aqui que eu acho que dá para fazer uma casinha. E pegou as madeirinhas e começou a fazer a casinha. Aí ele passava palha por dentro da madeira, fez um negócio até bacaninha, uma casinha até boazinha. Depois, chegou a vez do Bolão. Mas a casinha do Bolão estava demorando muito para ficar pronta. E eles ficavam lá brincando: anda logo, Bolão, essa casinha sua nunca vai ficar pronta. E o Bolão estava fazendo uma casa de pedra, com cimento, com barro, um negócio bacana, com chaminé. Você sabe o que é chaminé? Não? Chaminé é um lugar onde sai a fumaça. Nas casas antigamente tinha um fogão que fazia fogo com lenha, né, que é madeira, e a fumaça, para não ficar dentro da casa, saía por esse buraquinho que chamava chaminé. Tinha tudo na casa dele. Ele começou a fazer o alicerce da casa bonitinho, e as paredes foram subindo, e fez um telhado, fez as telhas da casa, fez as telhas e começou a sentar as telhas todas bonitinhas, botou lá o telhadinho da chaminé também. Ficou tudo muito bacana, e a casa estava indo, mas estava demorando. E os porquinhos todo dia de manhã iam lá: vamos brincar, Bolão. E ficavam brincando, despreocupados. E o Bolão estava lá trabalhando. Pegou, quando estava tudo pronto, ficou faltando fazer as portas e as janelas. E ele pensou assim: como eu vou fazer uma porta, uma janela bem forte? E ele foi lá na floresta, pegou uma madeira muito resistente, várias madeirinhas, e foi pregando, e foi amarrando, e fez uma janela muito bacana e uma porta super pesada que ninguém conseguia abrir se não fosse por dentro, se não fosse com a chave que ele inventou também. Tinha uma chave que ele tinha inventado, esse porquinho era esperto. Aí, o que aconteceu? Um dia, eles estavam lá, os três, brincando lá, de para lá, aquelas brincadeiras de porquinho, e eles escutaram um barulho. Como que era esse barulho? Uau! Eles falaram assim: uai, o que é isso? O que é isso? Que barulho que é esse? E olharam para um lado, olharam para o outro, não viram nada. Continuaram brincando. Aí, de repente, apareceu quem? Quem? O lobo mau. Mais uma vez, esse lobo mau dando trabalho. Apareceu o lobo mau.
E aí, o que fazer? Cada um saiu correndo para sua casa. O Bolinha saiu correndo para a casinha de palha dele. Bolota para a casinha de madeira dele. E o Bolão tranquilamente entrou na sua casa de pedra. Cada um trancou a porta. O Lobo olhou e falou pro Bolinha: abre essa porta, senão eu derrubo e boto abaixo. O Bolinha falou: não abro. Ah, você não vai abrir não? Então eu vou soprar, e a sua casa eu vou derrubar. E ele começou a soprar e a casinha caiu no chão. Aí o Bolinha saiu correndo e foi para a casa do irmãozinho, do Bolota. Abre a porta, Bolota, abre a porta, o lobo quer me pegar. E eles abriram a porta, escutou? Depressa, e o Bolota abriu e botou o irmãozinho para dentro e fechou a porta. E o lobo chegou e falou a mesma coisa. Abre essa porta, senão eu boto abaixo. Pode soprar, falou assim. E o lobo soprou. E soprou. E a casa caiu. A casa caiu. E eles tiveram que sair correndo muito depressa. E o lobo correndo atrás. E eles chegaram perto da casa do outro irmão, o Bolão. Falou: Bolão, abre a porta, porque o lobo quer entrar e quer pegar a gente. Aí o Bolão abriu aquela porta pesada. Olha o barulho da porta. Abriu a porta e eles entraram depressa. E ele fechou a porta depressa também. O lobo chegou e pensou: eu já derrubei 2 casas, posso derrubar mais essa, né? Abre essa porta, senão eu derrubo e boto abaixo, ele falou. Os porquinhos ficaram lá dentro. Não abro. Ah, vocês não vão abrir, não? Então eu vou soprar. E vou soprar. E essa casa eu vou derrubar. Começou aquela sopração. Soprou. Ele já estava ficando até verde. Acabou o ar dele, ele não tinha mais nem ar para soprar, mas a casa não caía. Por quê? Vocês sabem? Porque a casa era muito forte. Ele tinha feito ela com pedra, com cimento, com madeira forte. E não tinha sopro nenhum que derrubava essa casa, não é? O lobo ficou lá, olhando para casa, pensando. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Olhou para cima e o que é que ele viu? Um buraquinho que cabia ele, que era a chaminé, onde saía fumaça. Mas não estava saindo fumaça nenhuma. Ele pensou assim: eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou subir e vou descer pela chaminé. E quando eu entrar lá dentro, aí eu pego aqueles porquinhos. Ele pensou. E subiu no telhado e começou a subir na chaminé. Mas o Bolão viu que estava caindo umas coisinhas pela chaminé, porque ele começou a descer e a sujeirinha da chaminé começou a cair no caldeirão de água que ele estava fervendo para fazer uma sopa. Ele tacou fogo no fogão, na lenha, e começou a esquentar aquela água. Esquentar muito rápido. E estava difícil do lobo descer, porque estava meio apertadinho, né? E ele foi descendo e a água esquentando. Ele foi descendo e a água esquentando. Ele foi descendo e a água esquentando. E quando ele estava chegando lá embaixo, ele escorregou e caiu dentro do caldeirão. E deu um grito. E subiu de novo pela chaminé. Eu nem sei como é que ele conseguiu. Ele subiu pela chaminé e sumiu. Foi embora e nunca mais voltou. E os porquinhos aprenderam uma lição. Tem hora de brincar e tem hora de trabalhar. Na hora de fazer as coisas tem que fazer tudo muito bem feito, igual o irmãozinho deles, né? O Bolão, que fez uma casa bem feita. Demorou mais, mas ficou uma casa bacana, uma casa que ninguém podia entrar.
E eles aprenderam essa lição, combinaram com o Bolão e ficaram morando lá junto com ele, e arrumaram um outro pedaço lá, aumentaram a casa e aprenderam essa lição. Então, nunca mais eles ficaram com preguiça de fazer as coisas bem feitas, tá bom? Então, um beijo para vocês e até a próxima história. Tchau!